Fumo mais de maconha que o Monark, mas às vezes fico um mês sem fumar. Nos primeiros 7 dias que corto a maconha, tenho sonhos e pesadelos vívidos. E quando Real. volto a fumar, é como se eu não sonhasse. Real. Existe alguma explicação pra isso? Existe. É? Sabe qual é? Sim, lógico. Não, Fala, lógico, me né? conta. Não, é o seguinte. Afinal, você é um neurocientista. Sim, Pô, sim. cara, Olha só. Se eu não soubesse, eu ia ficar decepcionado com você. Então, você que tá brincando. Mas essa eu conheço bem. É o seguinte. Vamos pensar num violão, ok? As cordas do violão, elas são, em geral, tocadas juntas. Você toca acordes, você faz coisas que envolvem harmonia. O seu cérebro, ele funciona com disparos neurais. Quando você olha populações de neurônios, essas populações, muito neurônio ao mesmo tempo, olha de longe os neurônios, você vê padrõezinhos elétricos. Em geral, eles funcionam como esses acordes. Então, ele está tudo junto, tá? E essa sinfonia equilibrada que faz o negócio funcionar direito. O que acontece? A maconha, ela dá uma reduzida na atividade de algumas frequências de onda, mais altas especialmente, tá? Na verdade, tem uns picos de onda que ela aumenta no momento que a pessoa fuma e depois decai. Mas o que importa é o seguinte, ela dá uma reduzida média. Essa reduzida média se traduz por um tipo de frequência chamada θ, que é de 4 a 8 Hz e maior quantidade, tá? Então, as frequências são assim, 0 a 4 Hz, delta, 4 a 8 Hz, θ, 8 a 12 Hz, alfa, 12 a 15 Hz, beta 1, 15 a 30 Hz, beta 2, depois 30 a 60 e poucos Hz você tem gama, tá bom? Então, a frequência de alta total performance cerebral, bababá. O que acontece na meditação? Não, Plena. meditação você tem predomínio de alfa, tá? Alfa, Alfa. entendi. Alfa quer dizer, curiosamente, existe uma relação inversa entre atividade neural e alfa. Olha que interessante. Muito louco, né? Então, alfa, que não é tão baixo, está sinalizando baixa atividade. Então, por exemplo, as pessoas em geral têm mais atividade neurológica no seu hemisfério dominante do que no outro, tá? Então, geral no esquerdo, e pré-frontal. E significa que você tem mais alfa à direita. E uma assinatura neural da depressão, muitas vezes, é a simetria de alfa invertida. Então, você vai encontrar mais alfa no hemisfério esquerdo. Cansei de ver eletrocefalograma com essa inversão. Enfim, não importa, tá? O que importa é o seguinte. Você tem esse 4 a 8 Hz, tá? Que é essa onda θ, essa frequência, em maior quantidade quando você fuma. O que acontece? Quando você dorme, suas frequências, elas caem e você tem essa queda para θ, na entrada no sono, você tem uma fase do sono chamada hipnagógica, que você está entrando no sono, que você tem uma coisa que parece um delírio, e aí você entra no sono. E aí você entra em frequências que estão nessa faixa mais baixa, delta. O que acontece? Quando você fuma, você tem uma diferença menor entre as suas frequências da vigília e suas frequências do sono. Entendeu? A quebra é menor. E a quebra menor vai se traduzir por menor atividade paradoxal, que é o sono REM, que é o sono dos sonhos, e você vai ter menos sonhos. Então, é engraçado isso, mas, por exemplo, pensa na pessoa que, eu vou dar uma relaxada muito grande antes de dormir. Isso, em geral, não acho muito bom. Você reduz essa frequência e aproxima a experiência do antes de dormir com a experiência de dormir, você tem insônia. Você tem que ter uma certa quebra nisso, entendeu? Por isso que quem mexe com sono fala pra você, não fica na cama rolando, faz alguma coisa, etc. Deita pra ter uma quebra, entendeu? Então essa é a razão pela qual se sonha menos. É possível que, pelo fato do maconheiro hardcore tipo eu não estar sonhando, a gente está deixando de ter alguns processos que eram necessários por não ter esse momento onde essa mudança drástica acontece? A palavra necessária é a palavra forte, eu acho que não. Eu acho outra coisa, que o sonho tem sua função. Tá? O sonho tem sua função. A função do sonho, saindo de uma esfera mais psicanalítica, etc., a função do sonho é processar informações do seu dia. Então, ajuda. Isso, sem dúvida, ajuda. Tá? Existe uma base evolucionária para sonhar. Você não vai gastar energia do cérebro fazendo um negócio no meio da noite se não tem sentido evolucionário. Simples assim, tá? Porque pensa que boa parte da nossa história a gente estava na pressão, assim. Qualquer coisa que gastasse energia e, por exemplo, então se você não vai usar aquilo para nada, era mais fácil você ficar meio prestando atenção no ambiente, semi-dormindo, né? Porque qualquer perigo você tá lá. E na hora que você tá sonhando, você tá fora. Então tem que ter uma função para isso, né? Ultra importante. Pelo risco.
Exatamente. Não vou ter útil, mas tem que ter uma função importante. É isso aí. No mínimo importante. Então, eu diria que existe uma função no sonho. Agora, o que acontece? Muita gente reporta não sonhar. E mais do que isso, a ideia de que a gente sonha a vida inteira também não é tão verdade. Tá? A capacidade de sonhar, ela tende a decair com a idade. Então, assim, pessoas mais velhas, a taxa de gente que sonha menos, mais velho, ou quase nunca sonha, é muito maior do que aos 12 anos de idade, entendeu? Faz sentido. Quando eu era jovem, eu sonhava. Entendeu o ponto? Então, mais ou menos, assim, é meio relativizável isso. Agora, assim, eu gosto muito de sonhar, tá? Agora, eu não sou lá um grande sonhador, eu já fui. Mas hoje em dia meus sonhos são mais picados, são mais curtos. Assim, eu não tenho sonhos insanos, assim. De vez em quando eu tenho, mas bem menos. Você já aprendeu alguma coisa foda com sonho? Isso que você tá falando você falou que o sonho ele tem uma função de processar o teu dia. Esse lance de sonhar menos é porque a gente processa cada vez menos coisa porque a gente já absorveu? Isso que você está falando é magnífico e toca no ponto animal, que é o seguinte. Quem nunca reparou quanto durava o dia na tua vida quando você tinha 7 anos de idade? Meu, você lembra? E o semestre? Quanto tempo faz que a gente não se vê aqui? Eu nem lembro, foi outro dia, não é? Sei lá, eu acordei ontem, fiz alguma coisa e eu já tô hoje aqui. Faz 6 meses, né? Não é? É um semestre, pra mim foi, ontem não, semana passada eu acho que eu vim aí. Cara, minha vida passa assim, eu fecho uns olhos, sabe? Passa um semestre. A percepção do tempo, de fato, muda com a idade. Sim. E essa percepção do tempo tem a ver exatamente com o que você está falando, que é a relevância biológica do aprendizado, dos estímulos. Então, de fato, tem um pouco a ver com isso, tá? Então, não é que... Veja bem, por que você sonha menos mais velho? Não é que você sonha menos mais velho porque não é tão importante. Não é bem isso. Isso não faria sentido. É mais assim, se sonhar tanto quanto se sonha mais cedo fosse crucial para a adaptabilidade mais velho, e você, sobretudo, se tivesse filho mais velho, se você que eu vou determinar o futuro do seu gen, você ia sonhar mais velho, entendeu? Então, de fato, não tem pressão seletiva para você sonhar mais velho. Aí tem um declínio cognitivo, tem uma série de processos que acabam levando você a diminuir os sonhos, entre outras coisas, psicológicas e tal, mas tem de fato, um negócio neurológico aí envolvido, tá? Que bom que você tá falando. Eu ficava bolado de não sonhar, confesso. Não, sabe quando você não bate uma punheta, tá ligado? Aí você fica acumulando. Será que eu tô fazendo isso com os meus sonhos? Eu tô acumulando no meu cérebro. Não, é muito legal o que você tá processos falando. Cognitivos que eu precisava ter e eu não tô tendo porque eu tô chapado pra caralho. Mas, cara, isso que você tá falando é sensacional mesmo, tá? Sensacional mesmo. Porque é o seguinte, no seu caso, possível que não, mas no caso de muita gente é isso, cara. Mas tem isso demais. Tem um monte de gente que tem insônia, que fica à noite e tal, né? Porque no fundo, aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro e você se encara, putz, essa hora dói, entendeu? Então isso aí, cara, é um dos grandes males, assim, psicológicos da nossa era. É essa. Aquela hora que você, sabe, você deita ali, você começa a ter aquelas angústias. Porque o dia, olha que coisa engraçada, você se mexendo, você fazendo coisas, você vendo muita coisa, você fica mais resiliente às suas próprias merdas, entendeu? Aí é aquela hora que Porque você tem deita... muitas oportunidades de ter merdas. Aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro. Quem nunca sentiu isso? Meio da madrugada, você acorda, você fala, nossa. E aí no outro dia você relativiza, fala, calma, não é tudo isso, não foi tão ruim, entendeu? Então, isso é uma coisa que faz as pessoas ficarem acordando e quando elas ficam acordando, quebrando os ciclos de sono, elas sonham menos. Pode crer. Então, isso acontece demais. Isso é uma coisa que é subclínica, eu não conheço nenhum estudo sobre isso, mas é uma percepção que eu ando tendo, que, por exemplo, pandemia, esse medo dessa coisa toda, as pessoas ficam acordando, sonha menos. Claro. E eu acho que isso impacta uma coisa no mínimo, sua capacidade de descansar, se renovar. Desse processo, né?